Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefânia Amaral. E no Feito por Elas de hoje, que é também um programa em formato Drops, a gente vai conversar sobre o filme Mormaço, da diretora, produtora e montadora Marina Meliandi. E esse filme ele estreou no dia 9 de abril nos cinemas. A conversa vai ter alguns spoilers moderados, porque é bem difícil de falar sobre esse filme sem mencionar algumas coisas da trama, né? E sobre a diretora, a Marina ela nasceu em 1980, no Rio de Janeiro, e se formou pela Universidade Federal Fluminense. Entre 2007 e 2009, foi artista residente no Centro de Arte Contemporânea Le Frenoir, e em 2012 ela ministrou um curso no California Art Institute. Como montadora, ela trabalhou em mais de 50 filmes, entre eles Girimunho, da Clarissa Campolina e Elvésio Marins Jr., O Olmo e a Gaivota, da Petra Costa, e Pendular, da Júlia Murat. E ela dirigiu, em parceria com Felipe Bragança, 2 curtas premiados, Por Dentro de uma Gota d'Água e O Nome Dele, o Clovis, além da trilogia Coração no Fogo, composta pelos longas A Fuga da Mulher Gorila, lançado no Festival de Locarno em 2009, A Alegria, lançado na Quinzena dos Realizadores, Festival de Cannes em 2010, e Desassossego, Filme das Maravilhas, filme coletivo lançado no Festival de Roterdã em 2011. Ela ganhou uma retrospectiva dos filmes dela no Museu Jeu de Paume, não sei se pronuncia assim. Parece. Em Paris em 2012 e no Kino Arsenal Cinemateca de Berlim em 2013. E agora o Mormaço é a primeira direção de longa-metragem solo dela. E é sobre uma mulher, a Ana, que é a advogada defensora pública de moradores de uma vila que estão sendo despejados por causa das obras das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Entre elas, a moradora Domingas, que é a outra protagonista do filme. Cara, eu amei esse filme tanto que eu quase vi de novo, assim, 2 vezes. Foi maravilhoso. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, assim. Eu já tinha assistido esse Desassossego, né, o filme das Maravilhas. Ele tem um curta só que eu gosto, entre esses coletivos, que é da Juliana Rojas, que será, né? Com o Marco Dutra, que é meio que um sci-fi dela. Então, assim, achei o Mormaço sensacional, excepcional, maravilhoso. Esse filme ele me fez pensar em vários outros filmes recentes, né, do nosso cinema, que estão abordando questões similares, mas com propostas também diferentes, né? Então, assim, se a gente pensar o Aquarius, o Aquarius também tá pensando nessas pessoas que estão perdendo sua casa, sua referência, o edifício onde moram, e também tá usando como referência uma mulher privilegiada, branca, de classe média alta, né? Sim. E que é o caso da Ana, a advogada, né? Porque não só as pessoas que ela tá defendendo publicamente são moradores que estão sendo despejados da vila onde moram, como o edifício onde ela mora também está sendo despejado para construir um outro prédio maior, né, no lugar, né? E aí, o próprio Hotel Cambridge, né? Sim. Que fala da questão da moradia, do direito à moradia, que é um direito constitucional. Está previsto na nossa Constituição que a moradia é um direito primordial das pessoas, né? E a função social dos imóveis também está prevista, né? Então, acho que são filmes que dialogam, né? E eu não pude deixar de pensar também no Um Ramo. Da Rojas. Da Juliana Rojas, exatamente. Porque aqui nesse filme, no Mormaço, né, é tudo tornado muito biológico, muito corpóreo, tá tudo muito no corpo das pessoas. Então tem aquela cena bem na abertura que é uma ventania que leva as coisas, e dali pra frente as ondas de calor que vêm, né, que acompanham esses acontecimentos. Parece que a Ana, essa protagonista, ela tá sentindo no corpo as mudanças da cidade, né? Total. E ela vai se transformando fisicamente nesse processo. E aí essa transformação é algo tão biologizado que me fez pensar na transformação da protagonista desse curta da Juliana Rojas, Um Ramo, né? Que ela, aos poucos, vai se transformando meio que numa planta, né? Vamos dizer assim. É bem próximo, assim, esses 3 que você falou, o Aquarius, essa questão de ser um problema da protagonista e do mundo, né? Ela tá totalmente envolvida nisso, assim. E eu não esperava que fosse ser um filme de monstro, cara. Ele foi se tornando um filme de monstro, porque de uma forma muito fluida, assim, muito surpreendente o que acontece com o corpo dela mesmo. E é uma metáfora, pra mim, perfeita.
de como que essas pessoas, como que elas desaparecem, né? O que você vai fazer? Se você está na sua casa e tem que sair dali, você não vai, talvez você não saia dali. Então ela meio que camufla nesse ambiente. Assim, ela é a casa, né? O corpo dela é a casa também. E faz parte disso e tá tudo misturado. E não tem como a gente viver e não participar das coisas com o corpo, né? Não, tem uma consequência direta para ela tudo isso. Assim, toda essa incapacidade dela de fazer alguma coisa por essas pessoas. E é um monstro mesmo, assim. Podemos afirmar isso, porque ela não é mais um ser humano. Assim, ela tem uma doença que não tem explicação racional, não se sabe falar o que é aquilo que está acontecendo com ela. Isso dela comer coisa podre, ela já não é mais um ser humano, já está entre o sobrenatural, né? E tem um pouco da planta mesmo, né? Ela parece uma mulher árvore, né? Não é só a casa ali, o mofo da casa, não. E que mais? Camuflar as galáxias que parece que estão surgindo nela. Então é muito bonito, assim, como isso se dá. É muito triste, é muito pesado, mas assim, eu fiquei encantada com essa monstruosidade no filme, com essa metáfora foda que a diretora conseguiu fazer. E no final ainda coloca, né, uma música perfeita para isso, né? Se essa rua fosse minha e tal. Uma versão fúnebre ali com a garotinha cantando. Assim, eu adorei, especialmente o desenvolvimento do filme, né, mais pro final, né, como que ele vai evoluindo. Achei fantástico. E é um filme político também, né? Eu esperava um filme mais estético, uma viagem mais introspectiva. E na verdade não, na verdade ele é bem preocupado assim, com toda essa questão social também, bem crítico. Eu gostei demais. Meu Deus. Eu acho que talvez ele não tenha tanto... Talvez por ser mais... trabalhar muito esse aspecto simbólico, trabalhar um pouco essa transformação nesse campo do realismo fantástico, né? Ele não se preocupe tanto em externar algumas posições políticas, né? Mas, assim, as temáticas, elas estão postas aí. E aí cabe ao espectador trabalhar elas, né? Eu vi algumas críticas colocando, assim, como se a história fosse superficial, mas eu não senti falta de ter mais do que já tá dado ali, porque ele tá trabalhando em outro sentido de narrativa, né? Ele tá realmente trabalhando no campo do fantástico. Então, não vai ser um filme manifesto, né? Mas tem momentos, assim, tem uma hora que uma moça fala umas coisas, como se estivesse filmando ela, assim. Eu falei, gente, isso é real, não tem base. Isso é uma moradora real que tava lá na hora, sabe? Mas era. Assim, não sei se essa em específico, né? Eu imaginei, assim, porque ela tava tão inflamada e com razão e falando umas coisas tão necessárias que nesse ponto, assim, que eu acho que não tem como falar que o filme lava as mãos, assim, politicamente, sabe? Não, eu acho que ele é bem crítico mesmo. Vai no ponto, sabe, dessa questão, assim. Ele foca mais na personagem, né? No processo de mudança dela e tudo, mas eu acho que pra mim funciona muito, assim, como filme político também. Algumas das cenas, elas são filmadas no processo de despejo real dos moradores da Vila Autódromo, né? E a própria atriz, a Sandra Maria, que interpreta a Domingas, é moradora da Vila Autódromo, né? Então, meio que se mistura também nesse processo a ficção e a realidade. E nesse ponto, a única coisa que eu fiquei me questionando e me perguntando por que foi tomada essa decisão foi por que a opção de tomar a Ana como protagonista e não a Domingas? Sabe, se as mudanças das grandes obras das Olimpíadas e toda a exclusão social, a gentrificação que isso causou, a perda das moradias, enfim, é o que está sendo comentado nessa questão da mudança da sociedade, e se as pessoas mais desprivilegiadas são as que não têm como dar vazão, às vezes, para suas pautas e ter espaço para falar sobre esses temas, eu me questionei um pouco nisso, assim, por que a advogada branca de classe média é a protagonista e não a moradora que está sentindo aquilo todo dia na vida dela naquele momento, sabe? Podia ser uma perspectiva interessante, sim, de uma moradora, mas talvez acho que a Ana conecta bem as coisas justamente por ela estar nessa habitação que também está, né, caindo aos pedaços, assim, tipo, ela é uma metáfora daquela habitação toda. Né? Vira um paralelo, né? Sim, e ela é aquele apartamento que está sendo destruído aos poucos, né? Que está morrendo ali na narrativa e vai conectar com essas outras pessoas. Então, assim, acho que até talvez
pro público que esse filme é visto, para ter uma conexão, né? Com essa personagem, assim, enfim. Além da cenografia, que eu fiquei babando, porque o apartamento da Ana saiu direto do Pinterest, né? Maravilhoso. E os próprios figurinos dela também são muito, muito bonitos, assim. Um aspecto técnico do filme que eu gostei muito foi a parte de som, né? Muito Porque o som chama muito a atenção, principalmente quando se trata do próprio corpo dela, que no início, quando ela começa a achar que ela tá com uma espécie de alergia na pele, ela coça a pele e faz um barulho de lixa, assim. Não faz o barulho de uma pele sendo coçada. E conforme isso vai avançando, parece que vai ficando numa aspereza cada vez maior, até que a gente começa a ouvir barulho de, tipo, madeira seca estralando vindo da pele dela, assim. Sim. E isso é trabalhado de um jeito muito sutil, assim, que a gente só vai vendo que a própria constituição dela vai mudando conforme a história avança, né? Perfeito. A trilha toda assim, ajuda a construir o suspense, né? A iluminação também, eu fiquei impressionada. Tem uma cena do blackout que ela tá com as frutas podres, assim, a vela acesa. Eu falei, gente, eu quero um quadro disso na minha parede, assim, a coisa mais linda. E que mais? Você falou do figurino, eu achei interessante, assim, porque ela chegava em casa com a roupa, né? Aquela roupa ótima que ela passou o dia, e ela dormia com essa roupa. Algumas vezes, né? Então parece que ela tá num esgotamento tão intenso que não consegue nem parar ali pra, né, colocar um pijama, tal, tomar um banho. Ela tá envolvida naquilo, né? Comendo podre, né? Se alimentando desses restos, assim, tão fantásticos, esses detalhes que pensaram pra ela. O filme passa no selo Faustina, né? Sim, tem o gato. Tem o gato Oswald, né? O gato preto da vizinha. Ainda tem um cachorro também que fica naquela cena com as folhas, que é triste, porque parece que ele tá abandonado ali. Parece que o morador foi embora e deixou, né? Só pra quem for ouvinte novo, o selo Faustina é o selo da Estefânia, que é o equivalente ao selo de Bechdel, só que de animais, né? Que o filme tenha um animal com presença, né? Sim, um animal importante na trama. Quando aparece, ele passa no selo Faustino, que é a minha gata. Homenagem. E é isso, assim, né? Essa coisa da comida podre, tem toda uma coisa de uma decomposição orgânica mesmo do lugar, né? Porque tem uma hora que ela diz a cidade tá desaparecendo, mas ela sabe que a cidade não tá desaparecendo. Algumas coisas da cidade estão mudando, né? E o que tá desaparecendo, no final das contas, é a própria perspectiva que ela tem dessa cidade. E aí é colocado isso como... No início do filme, quando ela chega em casa, ela tem uma fruteira enorme de frutas frescas que ela fica comendo, né? E aí, no final do filme, aquilo já virou, tipo, um monte de folha seca largada no chão, assim. Parece como se fosse uma passagem de estações, mas, ao mesmo tempo, essa deterioração orgânica do próprio prédio que tá vinculado à deterioração dela e vinculado à cidade, né? Perfeito. E até acho que a última fala daquela menina, né? É o spoiler. Ela fala se ela não está mais aqui, né? É super pesado, assim. Também é esse camuflar no ambiente, né? Fazer parte dessa casa, assim. A casa é você e tudo. A casa é um puto personagem no filme. Eu nem acho que seja nesse sentido tão material, assim, de que a casa faz parte da gente, mas eu acho que é a questão de como a gente assume aspectos da nossa casa, como a vivência de uma casa pode afetar a gente e ser tão importante pra gente, não pelas paredes que estão ali, né? Mas por aquelas memórias, aquelas vivências que a gente tem naquele lugar, né? Isso no Aquarius é mais nítido, assim, né? Porque o personagem tá ali a vida toda. Eu acho que nem que ela é apegada àquela casa específica, né? Porque a gente vê que ela tá procurando. Mas, assim, a metáfora de você ter um lugar, sabe? Seu, assim, você poder pertencer até para aquelas pessoas que foram despejadas. E para onde que você vai quando você não pode mais ter aquele seu lugar, né? Acho que o corpo dela não está mais ali, mas está, mostra isso também, né? Esse desaparecer e camuflar no ambiente, assim, que eu achei fantástico. E eu acho interessante também o romance do filme, porque ela tá dormindo com o inimigo ali, né? De certa forma, ela tá se misturando, e não é o inimigo, ele tá trabalhando, tá fazendo o trabalho dele, ele também não concorda tanto com aquilo.
Mas eu acho interessante esse dilema dela se misturar, sabe, com ele, assim. Acho bom pra trama, acho que faz um ganho. É porque parece pra ele como se ele nem fizesse questão de questionar, talvez, como tu falou, é só o trabalho, né? Então, assim, mesmo sendo contra, ele tem que cumprir aquela função. E pra ela, parece que talvez seja até uma tentativa de tentar entender o que tá acontecendo, de tentar Pro olhar outro por outra lado. perspectiva. Sim, sim. É muito interessante isso mesmo. Acho interessante que esse menino ouve Pet Sematary do Ramones, parece que é a única Sim. música que ele escuta, e é uma letra, né? Um filme que a gente viu lá, já tem até programa sobre ele, né? E fizeram remake agora. Remake, assim, entre aspas, né? Fizeram uma nova versão do Pet Sematary. Tem relações com isso, assim. Com você, né, ir para um cemitério e voltar, talvez ser um meio morto-vivo. Então acho uma boa escolha de música também. E esse programa ele também vai ter uma entrevista. A entrevista foi rapidinha, eu tive 15 minutos para conversar com a diretora e com as duas atrizes. Então eu não tive como desenvolver muitas questões assim sobre o filme, né? Mas eu fiz uma pergunta para as duas atrizes e depois eu conversei com a diretora. Então primeiro quem vai falar é Sandra Maria, que interpretou a Domingas, depois a Marina Provenzano, que interpreta a Ana, e aí na sequência quem vai falar é a Marina Meliandi, que é a diretora do filme. Então vocês ouçam agora a entrevista com as três. Primeiro eu queria ver com vocês a questão da construção das personagens, né? Porque a gente não tem muito um background assim delas, né? A gente não sabe muito sobre o passado delas, de onde elas vieram. A gente só sabe que a Ana trabalha, né, com advocacia ali naquela situação de moradia. E, no caso, a... Domingas. A Domingas tá naquele momento de militância, né? E em torno da situação da própria moradia dela e dos vizinhos, né? Então, como que vocês construíram esses personagens em cima disso que foi dado e deram essa tridimensionalidade para elas? Nossa. Então, eu moro na Vila Autódromo, né? Então eu faço parte daquela história. Aquela história é muito a minha história. Eu sou uma moradora da Vila Autódromo, que faço parte da resistência contra a remoção. Quando a Marina chega lá para gravar o filme e conhece a gente, e fica sabendo que eu já tinha feito teatro, e eu tenho essa oportunidade, eu me convida para participar do filme, fazer esse personagem, a Domingas. Então, o meu personagem é muito a minha própria realidade. Então, quem é a Domingas? A Domingas é uma mulher, mãe, moradora de favela, moradora de comunidade, pobre, dentro de uma cidade do Rio de Janeiro, onde ela pertence a essa camada social, né? Uma classe de trabalhadores que descendem de uma população escravizada que, após ser alforriada, entre aspas, né? Ela é despejada na rua sem nenhum direito, sem sequer ter um espaço para morar. Então, essa população ela vai ocupar as áreas abandonadas da cidade, que são os morros, as áreas alagadas, os charcos, as áreas onde ninguém quer morar, porque são áreas que precisam ser desbravadas, autoconstruídas, né? E é efetivamente o que essa população faz. Essa população de ex-escravos, eles vão construir a cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente tem todo um processo de construção da cidade que é feito através de construção e remoção, porque desde da abolição que essa população de ex-escravos vem ocupando essas áreas abandonadas da cidade, construindo esses locais, dando estrutura, criando as estruturas de habitação, e após essas áreas serem valorizadas, né, elas são incluídas nos projetos de urbanização da cidade, e essa população que construiu a cidade, ela é removida, ela é despejada dali, né? Ela é despejada em um outro canto, ela é também abandonado,
para que esse local seja novamente construído. E assim vão passando os séculos, de geração em geração, né? Essa população vem construindo a cidade sem ter absolutamente direito a ela. Então, a Domingas, ela... Posso perguntar sobre uma coisa? Pode. Porque a Vila Autódromo tem essa origem também como uma vila de pescadores, né, em torno da lagoa. Então, é exatamente isso que a Sandra está falando. É uma área de charco, né, alagada, próximo da lagoa, super difícil de chegar, e poucas pessoas foram começando a ocupar e foram transformando esse charco em um bairro, em né, uma residencial que parecia até uma cidade do interior, no primeiro momento, super tranquila, próxima da natureza, que em algum momento vai ser objeto da especulação imobiliária e vai entrar nessa disputa de território, né? Uhum. E a Vila Autódromo tem esse elemento que a Marina coloca, que de fato é como se fosse uma cidade de interior, onde ali todo tipo de recurso foi feito pelos moradores, entende? O sistema de esgoto, as ruas, enfim, todo tipo de estrutura que havia naquele espaço foi construído por essas pessoas. Numa época em que, inclusive, foram feitos ali reassentamentos de outras comunidades removidas. Só que esse local ele passa por um processo de especulação imobiliária, no momento em que a Barra da Tijuca ela é valorizada. À medida que o espaço, a Barra da Tijuca vai se valorizando, a especulação imobiliária vai ameaçando e expulsando essas pessoas dali. E a Domingas, ela faz parte dessa população que mora ali, que não aceita esse tipo de violência, esse tipo de desrespeito e de violação de direito com essa população. Então, ela briga pelo direito à cidade, pelo direito ao ser humano, à existência, né? Contra a violação dos direitos humanos. Então, essa é a Domingas. E a construção desse personagem é essa, é muito dentro dessa realidade. Desculpa. Eu acho que a Ana, para mim, a construção da Ana ela foi se dando em algumas etapas. Assim. Teve a Marina me apresentando o que é que ela já pensava e desejava para essa personagem, que é essa defensora pública, que você pega ela no filme, ela não está no início da luta, ela já está exaurida, porque por mais que ela esteja ali dedicada e tentando, ela vai, de alguma forma, sendo vencida pelas estruturas que vão... O processo já está em curso, né? O processo já está em curso. Começa. Não, claro. Sem querer te interromper, mas só para voltar para você daqui a pouco. A minha ideia era que o filme começasse também com personagens em curso, não tivesse aquela introdução de quem é quem antes, o anterior ao filme. Sim, o filme já tivesse na sua intensidade de processo já acontecendo, né? Uhum. E eu acho que a construção ela se dá, então, com muita conversa e um entendimento do que é essa personagem, em que estado ela está quando o filme começa, qual é o arco dessa personagem. E aí, tanto trabalho de pesquisa para entender o que é a Vila Autódromo, muita conversa sobre o que é essa sensação, qual é a sensação em relação a tudo isso que vinha acontecendo, né? Qual era a sensação da Marina quando ela escreve essa personagem, de poder conhecer a Maria Lúcia Pontes, que era, de fato, uma defensora muito engajada na defesa das emoções, sobretudo da Vila Autódromo. E aí, esse processo, eu acho que ele teve uma coisa muito especial para o meu trabalho de atriz, que é esse elemento, que então é conhecer a Sandra, que de fato é uma pessoa que vive na Vila Autódromo. E aí eu vou contracenar com a Dona Domingos, e eu sei que é a Sandra. Então tudo que ela me diz, quando a gente tem uma cena que ela me diz, você vai tomar conta dos meus meninos, você vai garantir que não vão jogar bomba, e isso para um ator é muito concreto de se relacionar, porque é a Domingas me falando uma coisa que eu, Ana, e eu, Marina, estou ouvindo, e é reagir àquilo de alguma forma. E algumas experiências que a gente teve, como no segundo dia de filmagem, que a gente chegou para filmar e estavam derrubando a Casa da Penha, que é uma outra grande resistência da Vila Autódromo, onde a gente tinha filmado no dia anterior. E você vai vivendo tudo isso, fora essa questão da doença da Ana, que vai
acontecendo na pele dela, que tinha uma coisa do processo da feitura dessas manchas, que também era um grande trabalho de concentração e de acúmulo de sensação para a Ana, porque demorava muito para fazer. Era uma maquiagem feita de coisas naturais, para dar aquele efeito realista. Então eu acho que tudo isso junto, e também já com a minha frustração, com o meu desejo de poder de alguma forma elaborar a minha frustração com o que vinha acontecendo na cidade, no país, tudo isso junto é o que cria, com a direção da Marina, a Ana. Ótimo. E tem pouco tempo, estou ficando a primeira pergunta, coitada, ela deve ter umas coisas para perguntar. Mas, então, vocês já mencionaram um pouco essa questão, né, da especulação imobiliária, da própria, das Olimpíadas, né, como isso afetou a cidade, né, e como é que foi a ideia de fazer um filme que abordasse esse tema e se desde o início você já tinha pensado em usar o realismo fantástico ali para abordar essa temática? Sim, isso era algo que era minha vontade. Bom, eu me identifico muito com cinema fantástico, é algo que eu gosto e que já trabalhei em alguns outros filmes anteriormente. E eu acho que desde o início eu sentia que para falar sobre esse espaço que se transformava, eu tinha essa necessidade e essa vontade de fazer uma espécie de fábula que traçasse alguma poesia sobre essa ideia de utopia e de resistência. Para eu conseguir chegar nesse tom, para poder falar dessa possibilidade de utopia, de transformação em alguma coisa que a gente não conhece, né? Nesse não imaginado, esse não concreto, talvez desse imprevisível, desse não imaginado ainda, porque não teve corpo ainda, eu precisava chegar num tom fantástico, com traços de horror também, né, de alguma forma, que não fosse exatamente agradável ou que não fosse exatamente bonito, que não fosse exatamente confortável, porque eu estou falando o tempo todo sobre uma sensação de desconforto. Todos os personagens do filme eu acho que estão desconfortáveis em algum momento, né? Ninguém está ali acomodado, se sentindo... Talvez os poucos personagens ligados ao poder público estejam num lugar talvez mais de conforto porque tem poder, né, de decisão. Mas a gente está lidando o tempo todo com pessoas que estão tentando se recolocar no mundo, né, pensando a sua existência, sua ocupação do espaço no mundo e na cidade, constantemente se repensando para poder ocupar esse espaço de uma outra forma, na medida que esse espaço vai se transformando. Então, é como esses corpos se reagindo, corpos e pessoas, né, mas os corpos, primeiramente, reagindo a essas transformações que são muito violentas, muito intensas, agressivas e violentas, como que eles podem reagir? Essa imaginação da reação e dessa ideia de resistência. Na resistência no sentido de algo que luta pelo que é mais importante, pelo que é mais sagrado, não necessariamente o que se recusa a mudar, porque eu acho que está todo mundo mudando o tempo todo, não é a resistência, não é conservar o que existia do jeito que é, mas mudar, conservando determinadas, acho que o afeto por esse espaço, essa ideia de território, uma cidade viva, de uma certa ideia de sagrado, de território sagrado, onde essas pessoas querem continuar, querem permanecer vivendo, né, e existindo. E para essa cidade continuar existindo, essas pessoas têm que continuar existindo também. A cidade é feita de pessoas, né, e não necessariamente de prédios, concreto e especulação imobiliária. Sim. Então, as pessoas fazem parte da cidade, como que elas reagem a essas transformações extremamente violentas que a cidade passa. E assim, a gente consegue meio que fazer um paralelo entre a trajetória da Ana e a trajetória do Domingas, né? E a personagem da Domingas, ela já estava prevista no roteiro desde o início, ou foi em algum momento quando vocês se conheceram, tu conheceu a Sandra, e isso foi incorporado no roteiro? Como foi esse processo? Tá. Eu queria um paralelo, mas um paralelo que mantivesse, claro, as diferentes proporções, né? Porque as duas personagens, as duas mulheres, elas se conhecem, elas têm um lugar de relação, porque uma é defensora desse espaço, dessas casas, desses moradores do qual a outra faz parte. Mas, enfim, as proporções que elas são atingidas pela questão da cidade
pelas questões urbanísticas e sociais, são completamente diferentes, né? Tem pesos diferentes, porque tem uma diferença de classe que é bastante grande. Então, as proporções são diferentes. Uma tem possibilidade de escolha para onde vai se mudar, a outra não tem. Né? A gente está lidando com... Mas o que eu queria falar é que essa relação com a cidade passa por várias classes sociais diferentes, com proporções diferentes, mas que toca pessoas de diferentes classes sociais. No Rio, no caso, tocou pessoas de diferentes classes sociais com, obviamente, pesos muito diferentes. No caso da Sandra, a gente já tinha um personagem que até no primeiro roteiro era um homem mais velho. Quando eu conhecia as mulheres da Vila Autódromo, porque elas são mulheres, as lideranças da Vila Autódromo são todas mulheres maravilhosas, eu quis que fosse uma mulher também, a personagem da Vila Autódromo, e aí conhecendo melhor a Sandra e sabendo que ela, né, já tinha sido atriz e tinha vontade de atuar, e a gente conversou sobre isso, eu quis que ela fizesse, e aí eu fiz uma adaptação do personagem que já tinha sido escrito para ela, no sentido de entender como que ela ia falar, né, como que a gente vê a Sandra falando aquelas falas que eu queria, enfim, o tipo de fala que eu queria, porque cada personagem fala de um jeito diferente, né, eu queria que ela se sentisse à vontade de falar aqueles diálogos, então isso foi uma consulta também que a gente fez para ver se ela se reconhecia no tipo de diálogo que tinha sido escrito. Então existe uma adaptação e eu acho que ela se reconheceu em algumas situações daquela. Tem uma vez que ela falou, nossa, está muito parecido com uma reunião que a gente já teve aqui uma vez. Aí eu falei, nossa, que bom. Então acho que teve essa adaptação, né, enfim, eu acho que cada pessoa, de alguma forma, a gente tem que adaptar, né, pro roteiro. E como, por exemplo, a Sandra já é moradora, né, da Vila Autódromo, e vocês estavam filmando lá enquanto as coisas estavam realmente acontecendo, né? Como foi esse processo para vocês de testemunharem as coisas que estavam acontecendo e também de meio que borrar a realidade ali, a ficção nesse processo? A gente lida o tempo todo com esse limite, né, entre o que é real e o que é ficção. A gente tem imagens documentais, de fato, que eram imagens até que no roteiro existiam como imagens ficcionais, entre aspas, que a gente, de alguma forma, eu lembro, não sei se vocês lembram, no roteiro existia uma cena em que um trator chegava e ameaçava derrubar uma casa, isso a gente tinha escrito, e aí em algum momento a gente falou, como é que a gente vai botar um trator na Vila Autódromo e explicar para os moradores que é do filme, e que, sem criar uma tensão, que coisa mais delicada, será que a prefeitura vai deixar a gente entrar com um trator na Vila Autódromo para simular isso? E no final a gente não precisou fazer, nem chegar perto disso, porque a realidade chegou na nossa frente. Os tratores de fato vieram, a gente conseguiu fazer uma mise-en-scène bastante parecida com o que estava no roteiro, então a gente teve, infelizmente, a gente estava lá num momento super triste para a comunidade, que a gente não queria que tivesse acontecido, mas felizmente a gente estava lá naquele dia para filmar e deixar registrado para o filme, então a gente filmou no misto de super tensão, intensidade, totalmente impactados e estarrecidos com a violência, impactados com a forma como as pessoas eram tratadas, como os moradores estavam sendo também, né, violados nos seus direitos, né, porque muitos casos foram destruídos de forma completamente violenta. Então, assim, para a gente foi muito chocante estar lá, mas a gente percebeu também a importância de ter uma equipe filmando o momento para justamente com que a gente inibisse talvez uma parte daquela violência. Estar lá com câmeras era também uma estratégia. Outras pessoas também ocupavam a Vila Autódromo nessa época, principalmente pessoas que filmavam com registro documental, né? Também como uma forma de ocupar o espaço e tentar ajudar a proteger também junto com a comunidade, né? As pessoas da comunidade também filmavam, né, com celular, com outras câmeras, era uma forma de, então, fazer imagens era uma forma de proteção também, eu acho que isso é interessante. Então, o filme poder fazer isso, poder ajudar também, a gente filmou, no primeiro dia de filmagem, a gente filmou na Casa da Penha, era nossa base, era o nosso cenário, que é o que é o cenário da Casa do Domingos. No dia seguinte, a gente chega praticamente junto com a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal chegava muito cedo, né, no amanhecer, e no nosso segundo dia de filmagem, a gente começa ajudando a esvaziar a Casa da Penha, porque era a casa que seria destruída naquele dia. Então, um momento de muita tensão que mistura, obviamente, relações pessoais, de afeto, de todo mundo estar profundamente tocado por aquela situação, entristecido, mas que não pode parar para pensar muito, porque a gente precisa agir rapidamente também para ajudar.
Então, o filme mistura isso tudo. Esses sentimentos de que bom que a gente estava ali naquele dia para poder registrar para o mundo e mais gente poder saber, mas, pô, que droga que isso aconteceu, né? Então, enfim, para Sandra, eu acho que também a gente mostrou agora o filme lá para os moradores da vila, foi super emocionante, e muitos deles comentaram sobre essa sensação de reviver aqueles momentos, né, da mistura da dor e também da mistura da importância de existir como registro para mais gente saber que isso aconteceu, né? Então essa... Bom, como o tempo está esgotando, vou fazer a última pergunta aqui. A gente geralmente finaliza as entrevistas perguntando se você já tem um próximo projeto de direção e se você tem uma indicação para quem estiver nos ouvindo de algum filme dirigido por alguma mulher ou uma diretora ou algum trabalho de alguma mulher no cinema que seja interessante. Essa pergunta se estende para vocês. Tem muitos. Eu tô começando a escrever um próximo projeto, mas está muito no início ainda. Enfim... E vou dirigir uma série de TV que vai ser exibida no Canal Brasil, que também tem um gênero um pouco fantástico, que em breve deve ao ar, eu acho que no início do ano que vem. Sobre indicações, vocês querem ajudar? Eu acho que a gente tem cineastas incríveis. Claro que nesse momento assim, de susto, sempre a gente esquece, né? Fico até com medo de esquecer algumas pessoas. Eu acho que agora a gente acabou de perder a Inês Varda, que era uma cineasta que eu amava e que eu acho incrível, e que tem um trabalho... Bom, enfim, a gente não precisa explicar o trabalho da Varda, né? Acho que é assim, de referência. A gente tem muitas cineastas brasileiras da minha geração, inclusive, filmando, trabalhando com gênero também, que eu acho que são muito interessantes. Com algumas com quem eu trabalhei também, eu sou montadora, então já montei filmes de pessoas que eu acho... enfim, não sei, eu fico com medo de citar uma e esquecer outras 10. Não tem problema. Mas aqui estou pensando assim por alto, muito rapidamente, o trabalho da Juliana Rojas, que eu gosto muito, da Júlia Murat, da Anitta Rocha, da Gabriela Amaral, que também trabalha com, acho que cinema fantástico, né, se a gente for classificar. Vou esquecer, obviamente, pessoas aqui, vou deixar numa saia justa. Não, tá ótimo. Enfim, tem a Camila Freitas, eu acabei de montar um filme super bonito dela, documental. Clarissa Campolina, que é de Minas, tem um trabalho super bonito. Tem muita gente. Tem muita gente fazendo coisas muito interessantes para o Brasil. E eu com certeza esqueci de algumas. Espero, enfim, não sei se vocês querem. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada a você. Tá maravilhoso. Muito bom. Bom, gente, o filme Mormaço estreou no dia 9 de maio. Dá uma olhada se tá passando na cidade de vocês, se tá em cartaz, eu acho que vale a pena. Ele foi um filme que teve opiniões bastante divisivas, mas nós aqui gostamos muito. Então, fica a nossa recomendação e nosso reforço para ir atrás e assistir. E fora isso, qualquer comentário, qualquer sugestão, manda um e-mail pra gente, contato@feitoporelas.com.br, ou também deixe comentários no nosso SoundCloud ou no nosso site, feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até o próximo programa. Valeu, pessoal!